Olá, gente linda! Hoje vou-vos dar algumas dicas para lidar com doenças crónicas. Eu tenho doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, e muitas doenças crónicas existem que são bastante diferentes da doença inflamatória do intestino. Mas há algumas coisas que têm em comum. E são essas coisas que nos unem, não é? Para quem teve agora um diagnóstico há pouco tempo de uma doença crónica, porque às vezes estamos muito perdidos, não sabemos muito bem por onde começar. E também para quem não tem uma doença crónica, mas que está com algum problema de saúde, ainda que temporário, estas dicas também podem ajudar. Uma doença crónica é uma doença, um problema de saúde, pressupõe que existe uma deterioração maior de alguns tecidos ou de alguns órgãos do corpo. Uma doença crónica também se estende ao longo do tempo, não é considerada uma doença passageira ou temporária, portanto, é uma doença que teremos que conviver com ela a vida toda. As pessoas com doença crónica têm em comum é o sofrimento físico, não é? Ainda que possa ser um sofrimento físico diferente, não é? De acordo com a área do corpo que é afetada, as pessoas com doenças crónicas podem ter dores muito intensas e frequentes durante anos e anos, a vida toda. Há doenças que a nível exterior o aspecto parece perfeitamente normal, não é? Como vocês me veem aqui, mas eu posso-vos dizer que, por exemplo, estou com alguns problemas no intestino, tive umas diarreias há uns dias, as dores abdominais, cansaço, das dores articulares que eu sinto, estou a ter alguns sintomas pré-crise e estou aqui a tentar controlar que não descame para uma crise. Tudo isso passa-vos completamente ao lado porque o que vem é este aspecto que parece que está tudo bem. Tenho esta ideia sempre em mente quando estão com pessoas com doenças crónicas, quando convivem com elas, quando partilham momentos com elas. Para quem acha que ter uma doença crónica não é nada do outro mundo, que não é nada especial, consegues fazer uma vida normal como toda a gente, fiquem sabendo que não é bem assim. Uma pessoa com doença crónica tem a vida bastante mais dificultada. E se não temos apoio de familiares ou de amigos, de pessoas próximas em quem possamos confiar e que possam de facto ajudar-nos, então as coisas tornam-se ainda mais difíceis, ainda mais pesadas e temos que esforçar-nos ainda mais para conseguir o mesmo que uma pessoa sem doença crónica. Então eu reuni aqui algumas dicas sobre como lidar com a doença crónica. Primeiro, ser realista. Muita atenção com as idealizações, porque podem levar-nos a descuidar algumas coisas importantes na nossa vida e também podem levar-nos a criar expectativas demasiado altas, demasiado exigentes sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas ou sobre as relações que nós temos. Eu sei que toda a gente idealiza, uns mais que outros, mas de facto para uma pessoa com doença crónica é muito importante manter os pés bem assentes na terra e estar bem ligado à realidade do dia-a-dia, do cotidiano e não viver agarrado a sonhos. Não estou a dizer para não sonharem, não é isso. Quando estabelece um objetivo, uma meta, é importante que seja realista, que seja algo acessível, que seja algo que se possa concretizar. Por exemplo, desejar fazer dinheiro suficiente para poder pagar os melhores tratamentos de saúde, para poder contratar uma pessoa, uma enfermeira, um auxiliar que te possa ajudar nas coisas do dia-a-dia que precisas de ajuda. Isto, por exemplo, não é um desejo completamente impossível ou inalcançável, pelo contrário. Se formos planeando os nossos passos, podemos conseguir chegar a isso. Nós sabemos que muitas vezes fazemos muitos esforços e não é porque nós nos esforçamos por atingir uma coisa que vamos conseguir atingi-la, não é? E também temos que lidar com essa frustração. Agora, se o vosso desejo é ser astronauta e trabalhar na Estação Espacial Internacional, então aí se calhar já pode ser impossível, porque com algumas doenças crónicas realmente essa é uma profissão para a qual nós não temos qualificação física. Então esqueçam idealizações e centrem-se em coisas realistas, metas, objetivos alcançáveis. Segunda dica, abrandar o ritmo e ser paciente. Não tens que fazer tudo no mesmo dia, ok? Eu sei que a cabeça quer muita coisa, quer ir para muitos sítios, tem montes de ideias, todos nós temos as nossas listas de tarefas para fazer, mas o corpo muitas vezes não acompanha. Quando vemos que o corpo não está a acompanhar e que o corpo precisa de parar ou precisa de ir com mais calma, é muito importante que respeites isso, que te respeites a ti mesmo. Vai haver dias mais difíceis e vai haver dias mais fáceis, ok? Os dias não vão ser todos iguais. A nossa capacidade de produtividade não vai sempre ser igual todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou todos os anos.
vai haver diferenças. Há dias que não vais conseguir fazer muito mais do que comer, dormir, ir à casa de banho, estar deitada ou sentada. E é isso. Mas também sabemos que há outros momentos que nós vamos estar melhor e que vamos conseguir fazer muito mais coisas. Não sejam tão exigentes convosco mesmos. Uma das coisas mais importantes é aprendermos a ter paciência connosco mesmos. 3. Escuta o teu corpo e respeita os teus próprios limites. É muito importante irem percebendo ao longo do tempo quais é que são os vossos limites físicos, sobretudo. Porque nós sabemos que uma das coisas importantes nas doenças crónicas é o descanso. Compreendam qual é que é o vosso limite de cansaço e respeitá-lo. Não se forcem mais do que o vosso limite. Descansar o corpo. Não tens de estar deitada, não tens de estar a dormir. É de não ter a cabeça a exigir-te 1000 coisas para fazer, não ter o corpo a querer mexer-se para aqui e para ali. Estar parado a descansar durante alguns momentos para poder recuperar forças para depois continuar. Slow movement. Já ouviram falar? É isso que precisamos. Give yourself a break. Há que ensinar a cabeça que muitas vezes é o corpo quem manda, porque é o corpo que nos conduz fisicamente. É o corpo que nos leva aos sítios que nós queremos ir. A cabeça pode querer muita coisa, mas se o corpo não está bom para funcionar, se o corpo não vai, não nos movemos. Se não acabarmos tudo o que temos para fazer hoje, não faz mal. Podemos fazer amanhã, podemos fazer daqui a uma semana, podemos fazer daqui a um mês, daqui a um ano. O tempo e as prioridades são muito relativos e dependem muito da nossa percepção deles. E sim, o nosso corpo está danificado, mas é o único que temos e por isso temos que estimá-lo. Aprender a amá-lo e a cuidá-lo assim como ele é. É o nosso templo. Quarta dica, planear. Planear muito. Planear a comida, os descansos, onde está a casa de banho, se há papel higiênico ou se é preciso levar toalhitas, planear as tarefas domésticas, as compras da semana. Tudo isso da logística tem que ser muito bem planeado para que possamos ter tempo para a nossa vida pessoal, social e profissional. Com uma doença crónica, muito do nosso tempo é passado a planear para que depois possamos usufruir do tempo disponível, sentindo-nos bem e respeitando as nossas necessidades. Por exemplo, ir jantar à casa de alguém, ou ir dormir à casa de alguém, ou ir de férias com alguém, tudo isso implica muito planeamento de logística, mas isso é essencial para depois podermos desfrutar desse tempo com essas pessoas, não ter dor, sentirmos bem, cómodas. E se não planearmos antecipadamente, vamos ter que planear, organizar no momento. E, portanto, não vamos poder estar tão disponíveis emocionalmente, psicologicamente e fisicamente para outras coisas. E muito importante, se precisas de descansar antes de sair com uma amiga ou antes de fazer alguma tarefa, algum compromisso, gente com doença crónica, não se sintam culpados e culpadas por necessitar de descansar antes de alguma tarefa, de alguma atividade ou depois para recuperar a energia para poder desempenhar outras atividades e para as funções básicas do nosso corpo. Porque isto é perfeitamente normal quando temos doença crónica. Esse descanso não é uma tarefa passiva, não se trata de procrastinação, não se trata de preguiça. Esse descanso tem um propósito, é uma atividade do vosso plano diário. A quinta dica é que se estás a começar a sentir-te doente, para tudo. Não queres saber o que tu pensas que tu tens que fazer, das coisas que tens para tratar, nada disso é importante. Quando tens esses sintomas, para tudo. A tua saúde, a tua sobrevivência, a diminuição ou alívio do teu sofrimento são prioridades neste momento. Porque o que vai acontecer é que se não respeitares esses sinais do teu corpo, quando a doença bater forte, vais ter que efetivamente deixar de fazer tudo aquilo que estavas a fazer. E provavelmente vais demorar muito mais a recuperar e a poder voltar a fazer a tua vida normal. Quanto mais cedo parares tudo, mais cedo irás recuperar. Se vocês perguntam se eu sigo as minhas recomendações, tem dias. Vamos lá ver, gente. Sou humana, sou imperfeita, como toda a gente. Às vezes consigo seguir as minhas boas dicas e há outros dias que não consigo. Todos temos problemas e todos temos que trabalhar para os resolver. Se eu estou a trabalhar neles, estou. Faço o melhor que posso e isso é suficiente. Doem-se, amem-se e tratem-se com amor. Até o próximo vídeo.